Olá, votos e imunidade. Sejam todos bem-vindos a esta edição especial do VM7 podcast do povo, podcast de mim, para si, de si, para mim. Estamos aqui com convidados de luxo, mas antes de prosseguir, eu vou pedir a todos que, a partir deste momento, compramos um minuto de silêncio em homenagem aos heróis verdadeiros da pátria moçambicana. E a cara. Sim, quando você fica. E moçambicanas e moçambicanos, a luta continua. Também. Sejam todos bem-vindos, caros convidados. Olá, Liro. Olá, como estás, Fênix? Graças a Deus, bem. Muito bem. Depois deste momento de silêncio, que é para podermos então respeitar uma grande figura que cria condições para que nós estejamos aqui hoje a conversar, quero reiterar o nosso convite aos nossos internautas. Acompanhem-nos intensamente no nosso Facebook e também Instagram, Venâncio Mulano. Partilhem o link, convidem os demais, chamem a família, chamem todos os moçambicanos, todos os nossos compatriotas, porque vai ser muito importante participar desta grande conversa. Hoje é uma grande data e queremos efetivamente, antes de desencadearmos esse debate sobre o 18 de março, que é hoje, que é o que efetivamente gera o estabelecimento deste podcast, vamos então passar para os nossos ilustríssimos convidados. Não, fica à vontade. Saudações, obrigado pelo convite. Saudações ao Keinan. É uma honra também preparar esse vídeo com o Kei. Bom, falar de 18 de março é falar do renascer da juventude moçambicana. A juventude que não conheceu as armas. Mas antes, desculpa, Macia, eu queria sugerir que fôssemos aos vídeos, depois voltávamos para podermos conduzir no 18 de março. Podemos passar para o K9, só para saudar, e depois vamos aos vídeos e voltamos para podermos exprimir da melhor forma o 18 de março. Saudações ancestrais e combativas a todos lá em casa e os meus irmãos. King Macia, Queen Fênix e King Almiro, Coça. Estamos juntos. Baiete. Então, muito bem, sintam-se todos cumprimentados e vamos chamar já o primeiro vídeo para falar desse 18 de março. Muitas vezes disse que não se pode alterar o 3 de fevereiro, mas aqui surge alguma coisa no ar. Quando uma data ou um evento deixa de significar para a maioria do povo, faz sentido ressignificar, tornando este evento reorientar a situação. É por isso que nasce 18 de março. Vamos chamar já o primeiro vídeo. Bom, enquanto organizam-se as condições para podermos observar o vídeo, eu quero fazer referência a uma questão, Fênix, e também aos nossos convidados. O primeiro vídeo que nós vamos veicular é um vídeo onde a Zagaia está a interagir com alguns estudantes, é um pátio escolar, na verdade, onde ele faz referência de que é preciso e é crucial que haja a coragem, que se olhe para o direito de poder reivindicar, questionar, onde dá a entender o mesmo grupo que questionar
é só simplesmente uma forma de usufruir daquilo que é a liberdade de podermos contribuir com as nossas ideias. Pensar diferente não é crime, pensar diferente não é precisamente rebeldia. E por acaso um vídeo de alguns anos passados, entretanto eu já tive uma reflexão desse nível. Então, se tivermos as condições feitas, ok, muito bem, enquanto isso a nossa produção pronto fica, eu vou sugerir que se calhar comecemos a atacar o 18 de março, e quando tivermos as condições vamos exibir esses vídeos que são muito importantes. Vamos entretanto a poder voltar para o tempo e efetivamente percebermos como é que o Azagaia pensava, como é que o Azagaia refletia, como é que o Azagaia olhava para o país. Afinal de contas, este é o seu espaço e esta é a nossa missão quanto moçambicanos, quanto compatriotas. Fênix, vou-te pedir para que volte a fazer o convite aos nossos compatriotas para que estejam connosco. Queremos efetivamente fazer chegar esta live para todo o país e também para a diáspora que sempre esteve nesta causa. Com certeza, podem nos seguir nas nossas plataformas oficiais, no Facebook e no Instagram. Este programa é de povo para povo. Sinta-se convidado, sinta-se cumprimentado. Vamos todos embarcar um bocadinho no que concerne, no que tange a esta grande data que revitaliza o patriotismo, a ancestralidade, porque todos nós sabemos que os ancestrais, para se tornarem aquilo que foram, precisaram unir-se, não? Certamente. O associativismo. É o primeiro vídeo do Azagaia, falou duas. Já temos a indicação da Regi, temos o primeiro vídeo, vamos a isso. Todas as pessoas que vão à igreja e leem a Bíblia, acreditam na Bíblia, alguém já viu quem escreveu aquilo? Mas até hoje é seguido. Mas ninguém viu. Mas toda a gente anda com uma Bíblia debaixo do braço, com o Corão. Mas nós nos guiamos por aquilo, então o mais importante é a ideia. E até certo ponto eu creio que as pessoas vão começar a ver, olha, ok, o Azagaia tem os defeitos dele, mas vamos lá tentar ouvir, porque afinal de contas aquilo que ele teve a dizer há uns anos atrás parece que faz sentido. E se o caminho é esse, eu creio que foi bem pensado, porque neste momento eu sinto que as pessoas prestam mais atenção no que eu digo, no que é mim, porque de verdade é mim, não prestem atenção em mim. Eu sou uma pessoa muito normal, eu faço as minhas coisas, mas o mais importante é o que eu falo. Porque cada ser humano tem as suas fases na vida. Passa pelos seus momentos, mas deixa um registro. Isso é o que é mais importante. Sim. E eu creio que é isso que tem que se perceber. Porque se nós não pensarmos assim, o que vai acontecer? Vamos dizer uma coisa mais fácil para acabar com a imagem de alguém. Eu vou ver a televisão, vou ver uma coisa sobre ele, não sei o quê, e amanhã já ninguém quer ouvir o que ele disse. Falar de associativismo hoje em dia é complicado porque nós temos uma juventude adormecida. Eu explico porquê. Todos nós somos universitários. Quando estamos na sala de aulas e temos uma reclamação para fazer, contam-se os que têm coragem de reclamar. Mentira ou verdade? Quando o docente fica semanas porque está em viagens e está a fazer seminários e não sei o que mais, e depois aparece para dar um teste, quantos reclamam? Cochicham, isso sim, mas depois vão fazer o teste. Eu acho que começa aí a insurreição, começa na sala de aulas, porque é importante que a gente perceba que ninguém vai nos apelidar de rebeldes ou não por estarmos a exigir aquilo que são os nossos direitos. É muito simples quanto isso. Então começa na sala de aulas. Como eu estou a falar para universitários, eu sou universitário e eu sei como funciona. É isso aí, estamos de volta. Eu não vou me alongar. Tivemos 2 vídeos breves, mas tão profundos. Vou começar daqui.
meu king. Por acaso, ele estava. Deu uma boa introdução. Ouvia-se pela As capa. novelas de cada puxar, eu costumo fazer. Sim. Bom, eu dizia que foi um novo renascer da juventude moçambicana, onde grande parte de nós que não fomos às matas, que não pegamos nas armas, tivemos uma oportunidade de termos aulas de sapiência através do nosso querido Azagaia, que elucidou as nossas mentes, que para trazer uma luta consigo, para reivindicar os seus direitos, não é necessário pegar em arma ou pegar em qualquer instrumento ou uma arma branca. É preciso simplesmente olhar para si, para onde é que tu queres prosseguir, quais são as suas capacidades, aonde é que podes atingir com o seu conhecimento. Aquilo que a gente diz hoje que é através de papel e caneta que se dá o verdadeiro golpe. E assim a juventude sentiu-se no poder, o verdadeiro poder. Primeiro falar do Mano Asa, se for a falar dele também, de levar uma Bíblia inteira para falar dele, mas pelos trechos que vimos, eu creio que, ou penso que Mano Asa queria transmitir a ideia de liberdade de expressão e da luta pelos direitos. E ele mencionou muito a escola ou a universidade, porque seria importante que houvesse esse protesto de uma forma mais intelectual e pacífica. Daí que pela escola seria um bom princípio, porque lá também temos docentes, professores, etc., monitores. Então, não sabemos o que eles também fazem, porque provavelmente eles também deviam deixar os estudantes expressar e fluir naquilo que pensam e em tudo que questionam, porque assim também a universidade deixa de ser, diria, robótica, porque nós estamos numa fase que é só de memorização. Esta fase, diria fase, mas é uma era de memorização, e isso faz com que haja alguns limites se o docente não trouxer uma brecha para abrir também para aquilo que tem a ver com a matéria e com a realidade que acontece fora da escola. Então, isso é a parte que eu mais senti pelo trecho do Mano Asa. Agora, falando de 18 de março, para mim é um dia, foi um dos dias, não diria turbulentos, mas sim mais sensíveis que tive, porque no âmbito ou no crescimento que fui tendo daquilo que é o meu conhecimento espiritual, ou seja, da espiritualidade, creio que foi um dia que eu, de princípio, não gostaria de ter acontecido. Não que não acontecesse a manifestação, ou o protesto, ou a homenagem, mas aquela data seria muito sensível para mim, porque eu respeito muito aquilo que é o conhecimento espiritual ancestral, que já foi levado também desde o nosso continente até os outros continentes, até as religiões, etc. E era o dia da deposição de flores. E pela questão de nós talvez carecemos de conhecimentos
provavelmente a nossa emoção falou mais alto. E seguimos um pouco mais a lei dos homens, esquecemos da lei que faz parte da outra direção, devia ser se calhar mais um fim de semana de silêncio. E não foi. Mais solidarismo, logicamente, com a manifestação e com todos que lutam. São momentos únicos e a luta continua só. Vamos ter que terminar essa frase do nosso herói Samora, que a luta continua e será vencida. Olhando para a perspectiva atual, onde muitas vezes temos uma Constituição da República, à luz da Constituição da República, damos o direito à manifestação. Mas, olhando para o outro lado, há quem reprime este direito que nos é concedido. Como é que nós vamos avaliar esta situação onde temos, por um lado, o direito, por outro lado, a repressão? Claro, com certeza. Kainan, obrigado pela sua abordagem, estava muito atento à sua locução e acabou até respondendo algumas questões e algumas curiosidades minhas. Eu gostava, Fênix, que fôssemos um pouco mais a fundo ao 18 de março, que exprimíssemos um bocadinho só. Penso que conseguimos fazer isso em 3 minutos e depois entramos para o nosso grandioso lyricista, que Deus o tenha, que nos reúne aqui. 18 de março, quer dizer, é gerado pela morte do Azagaia, repentina, é preciso que a gente frise isso. O objetivo geral dessa juventude que se reúne era simplesmente fazer uma homenagem e, naturalmente, essa homenagem é acompanhada por manifestações de repúdio também e exigência de melhoria de condições de vida. Isto está claro e conhecemos o nosso país e a nossa realidade e este foi o objetivo. Fênix fez referência de questões de legalidade. A manifestação, através daquilo que foram as informações que nos chegaram e aquilo que nós assistimos, foi tudo a nossa mira, não era tida como uma manifestação ilegal. Ela foi cedida para ser efetivada, mas em contrapartida esta manifestação ela não chega de acontecer como era desejado pela juventude que tinha-se prontificado para o efeito. Digo isso porque estou na posição de quem está a moderar, não que eu esteja a me excluir. Então, qual é a vossa caracterização claríssima da reação, ou seja, da reação diante do início desta manifestação que não chegou de iniciar, quando efetivamente ela foi cedida? Mas que... Obrigado. Bom, para conectar com a questão da luz que nos dá o direito a isto. Pronto. Na verdade, o povo moçambicano, a juventude moçambicana, assim que é, já clamava por um dia seu. Aquela juventude que eu disse aqui há pouco, que não esteve nas matas, que não sabe o que é uma luta de libertação nacional, além daquilo que a história nos apresenta. O povo já clamava, já queria um dia seu, onde pudesse ter um espaço para reivindicar os seus direitos através da sua data. É este povo que teve uma oportunidade de homenagear o seu herói, naturalmente, herói da juventude moçambicana, porque todos nós olha para o Azagaia como alguém que elucidou a juventude. Então, nesta cena, o povo teve uma oportunidade de colocar todos os seus problemas à mesa. Quando a convocação da manifestação de celebração do dia 18 de março, o sentimento africano, porque nós africanos é morte nós festejamos, a nossa maneira, triste, é festa nós festejamos, a nossa maneira. Naquele dia era muito mais para nós homenagearmos o nosso herói. O que sucede é que neste país existem leis que os legisladores sentam, elaboram, submetem à Assembleia da República, a Assembleia da República aprova e o Presidente ratifica e entra em vigor. Mas há
ordens superiores que estão acima das leis moçambicanas que estão em vigor. São essas ordens superiores que reprimiram de forma violenta os 8 de março. E a juventude se perguntou o porquê desta repressão violenta, sem que nós tenhamos armas, sem que nós tenhamos instrumentos contundentes, sem que nós tenha feito algo negativo. A revolta da juventude começa daí. É uma revolta consciente. A revolta da juventude é uma revolta consciente. E é esta revolta que caracteriza o 18 de março. Exato. Quando se fala de 18 de março, olha-se para uma nova geração. Uma geração de pessoas conscientes. Não aquela que é rotulada como vândalos. Como pessoas que não têm capacidade sequer para colocar seus problemas à mesa. São pessoas que queriam com que quem está na administração deste país, naturalmente, ouvisse as suas inquietações de forma passiva. E assim o fizemos no dia 18. Mas como a manifestação que foi convocada, a homenagem, não chegou de ser concretizada, o 18 de março, um emblema de resistência da juventude moçambicana. Torna-se como um emblema de resistência por causa do cenário das agressões. Naturalmente. Nós, no próprio dia 18 de março, vivenciamos situações que, até hoje, conforme estava a dizer aqui o Keinan, que preferia que o dia 18 de março não tivesse vincado daquela forma. É esta brutalidade que nós hoje, só de imaginar, dói e muito. Bom, para o K9, 18 de março é um exemplo de topo, né, que temos. O que é que acha que pode estar a gerar reações brutais por parte das autoridades quando se convoca uma marcha, uma manifestação por parte do povo moçambicano? O que é que significa de forma clara, taxativa para si? Logicamente que nós provavelmente já tivemos. Eu sei que é uma resposta meio complicada. Nós já tivemos uma rede ou um sistema que fosse um pouco mais pacífico. Provavelmente noutra altura já tivemos, vou dar exemplo de um polícia que diz: ok, vocês não passam por aqui, só passam por cima do meu cadáver. Então ninguém mais iria avançar. Era simples como isso. Exato. Então, provavelmente eu estava à espera que fosse isso, o máximo. E não foi, né? Foi mais do que isso. Vimos pessoas que até levantaram as mãos, mostraram que não tem nenhum objeto, ajoelharam-se. E mesmo assim continuou, tendo em conta que tivemos lá também muitas pessoas que eram camaradas. Então o mais engraçado é que também aprenderam naquele dia o que é gás lacrimogéneo. E então foi um momento muito histórico, porque afinal de contas não foi somente uma ala. O que aconteceu, o que julga-se por aí a ter acontecido é terem pensado provavelmente que os fundadores, diria assim, daquela protagonistas fossem de uma ala que eles não estivessem de acordo, ou fossem totalmente divergentes daquilo e outros só foram acompanhando. Então isso provavelmente tenha criado algum desconforto, e mexemos com a raposa velha. Então a raposa velha é muito difícil de domesticar, ou não só não de domesticar, porque se calhar
Se calhar ela está em casa dela. Ou bem, tá? Exatamente. Então, é difícil comunicar-se com uma raposa velha. Então, se quisermos usar essa manifestação, por mais seja pacífica, a raposa velha também vai mostrar a sua manifestação como reação. E foi o que foi, né? E, epá, eu já senti muito antes o que é gás lacrimogéneo. E foi simplesmente no estado da Machava por uma coisa banal que de repente dispararam para todos, tivemos que carregar, até tivemos que carregar no colo o filho de um grande também, de um pai grande, e houve muita gente que também que sofreu, e eu topei que eles não medem forças para esses assuntos. E como a manifestação não foi especificamente cultural, e foi mais política, isso também mexeu muito, porque se fosse uma espécie de carnaval, ali temos ali Espetáculo. ali o Xigupe e tal. Talvez mas existem algumas marchas que são políticas, mas não no sentido de revolta. Como o nosso Mano Asa transcendeu E não caem nesses problemas. Não é só hip hop. Exato. Talvez só que foi esse lado, foram pessoas protagonistas que não estavam diretamente ligadas à cultura. E, então, que eu saiba, não se deve, não é um dever pedir uma aprovação, que se faça uma manifestação pacífica, e principalmente de homenagem a um artista. Contudo, não houve esse questionamento às autoridades, não houve, e se houve, se calhar foi ignorado, mas que eu saiba, não houve uma aprovação que diz, pá, daqui aprovamos que, a não ser que tenham aprovado e no momento eles tenham mudado de ideias e tenham recebido ordens superiores, mas não houve uma aprovação. Tive comunicação com algumas pessoas e as pessoas disseram que não, é nosso direito. Eu disse, olha, eu já sei bem como vai ser isso. Não te preocupes, eu já sei bem. E topei que o povo também estava cansado de sempre sempre ser mandado para voltar para casa. Aquele momento eles disseram, não, deixa-nos. Insistiram um pouco, sim, insistiram um pouco, sem violência, insistiram um pouco, mas eles mesmo assim disseram, não. E reagiram como reagiram, e tudo aconteceu, e no momento que eu estava a sair de casa para ir para lá, eu só recebi a chamada e dizer, pá, aqui, pá, Não vale a pena as artes marciais vão ter que fazer valer aqui, porque as coisas não estão acontecendo. Então, acabei por dar meia volta e pronto. Mas eu, por acaso, estaria encarregue do som, porque eu queria que eu fosse mais que manifestação política ou de ativistas mais sociopolíticos. Então eu queria muito que houvesse música e queria trazer o som, mas as próprias pessoas que iriam fornecer também ficaram com o pé atrás, disseram que tal, nós temos escolta ou não. Aí é que está, porque não é só tá lá, isso ok, não podemos, não precisamos pedir a autorização, a aprovação, mas é preciso um pouco de segurança e escolta para alguma manifestação. Então, se vai dar a informação e aqueles que deviam fazer escolta, de repente, são os que viram face to face, não podia fazer nada. Ali já não é som, já não há som. O que eu queria ver mesmo Era o um dado curioso, a Zagaia conseguia juntar Beltranos e Figurantes.
camaradas e não camaradas. Exato. Como é que nós podemos explicar este fato curioso, né? A visão do Azagaia, quando ele consegue, nas suas músicas, nas suas letras, na sua caneta, fazer com que até aquele que faz mal, que pensa que o sistema está bom desta forma, consegue se sentir quando tocasse uma música dele. Como é que nós podemos explicar isto? O Azagaia é um fenômeno. Fenômeno. Como assim? É um fenômeno. Até hoje nós ficamos assim, pasmo, quando pegamos no remote, colocamos ali as músicas do Azagaia. Cada letra que vem ali, bem executada, tu consegues perceber que isto aqui é uma aula de sapiência. Alguém que transcende todos os tempos. Azagaia é isto, alguém que transcende todos os tempos, que engloba toda a África, não fala de Moçambique só, a nossa história é transversal. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, a nossa história é transversal. Então, o Azagaia é um ser especial que essa juventude que hoje ficou como legado do Azagaia precisa de levar além. Conforme disse aqui há pouco, que Azagaia conseguia juntar até aqueles que hoje dizem que são a oposição. Trazia a eles a consciência. Porque a mensagem que trazia o Azagaia era uma mensagem de uma sabedoria imensa. Exatamente. Com uma forma diferente de representar. Mesmo que tu não queiras acompanhar ou ouvir, tu sentavas e dizia que sim, senhor, isto aqui está a dizer alguma coisa importante. Eu recordo-me que uma das primeiras músicas que o Azagaia fez tem a ver com a situação de dia 1 e 2 de setembro. Na altura, quem governava aqui em Moçambique era o Armando Emílio Guebuza. Eu estava com meu pai a escutar aqui a música do Azagaia. Meu pai não era muito de rap. Era muito daquelas músicas tradicionais nossas moçambicanas. Ele perguntou-me quem está aqui que está a cantar esta música. Eu disse que é o Azagaia. Eu não conhecia Azagaia. Azagaia, como é que ele é? Tentei explicar e depois ele disse, peço para repetir essa música. Ele era um senhor de idade na altura. Estava com 60 e pouco. Consciência da música do Azagaia trouxe a razão. Um senhor que já tinha vivido, só para perceber que a mensagem do Azagaia não era uma mensagem de divisionismo, era uma mensagem de união. Nem aqueles que dizem que o Azagaia era um jovem que não era bem visto, mas no fundo, eles reconhecem que o QI do Azagaia é de outro nível. Era de outro nível, assim que é. Não, eu prefiro dizer que é. Heróis não morrem. Não morrem, continuam vivos. A obra para mim. Não morre. Então, Azagaia para nós é vida, é luta, é resistência. E nós vamos continuar a viver, a celebrar e levar a luta do Mana Asa adiante. Muito bem, só para contextualizar os nossos espectadores, os nossos internautas, o nosso tema de hoje, neste 18 de março, Dia dos Verdadeiros Heróis Moçambicanos, o feito de Azagaia. Estamos aqui a conversar com os nossos convidados, Ernesto Macia, ativista social e também político, o nosso K9 também deste lado, que é rapper, compositor, diretor artístico e também pan-africanista. Hoje temos uma conversa extremamente interessante, conforme consegue perceber, portanto continuamos a deixar ficar o nosso apelo para que partilhe o nosso link, convido os outros para que nos acompanhem atentamente. Eu faço uma pergunta de insistência, já passamos para o tema efetivamente central, que é o Azagaia. 30 segundos, rapidamente. Esta pergunta não pode ir a mala. Nós tivemos o 18 de março, a última vez, houve esta ocorrência. Foi tudo brutal. O que é que acham que poderia ocorrer? O que é que pode-se esperar? Qual pode ser a expectativa
se a mesma intenção vir a suceder num futuro qualquer. Se tiver que haver manifestação mais uma vez daquele tipo, o que é que acham que vai acontecer? Tem alguma expectativa positiva? Se as autoridades vão ceder, não vão agir do mesmo jeito? Não estou a influenciar, só queria esta resposta rapidamente, com alguma sinceridade. E fechamos essa temática, mas esta é a questão que tinha que se passar aqui. Eu gosto desse tipo de perguntas provocativas. Bom, eu penso que quem lidera este país, quem governa este país, na verdade, tem muito medo da juventude moçambicana. E esta pessoa, ou este elenco, vivem sobre uma bomba relógio. Bomba relógio, esta aqui que é a juventude moçambicana. Eles sabem tarde ou cedo que esta juventude vai chegar lá. É por isso que estão a repelir. E se houver uma oportunidade de género para a celebração ou a recordação do dia 18 de março, naturalmente que vão repelir com força possível. Não haverá cedência. Não acredita na cedência. Não acredita na cedência. E outro ponto, só para terminar. A mesma juventude que esteve há 3 anos atrás está calejada. Sentiu demais gás lacrimogêneo. Se forem a ver até nos processos das manifestações, a juventude até pegava no próprio gás lacrimogêneo, devolvia a quem lançou. E esta juventude, se for para voltarmos a 18 de março, com uma situação idêntica ou similar, naturalmente que ela estará bem forte e fortalecida. Não sabemos como é que isso vai terminar. Kainan, rapidamente. Somente haverá cedência se não houver nenhum poder ou influência na manifestação. Quando a manifestação for zerada nada, haverá cedência. Só isso. Yeah, disse tudo. Compreendi todos os pontos. Quando a manifestação não significar nada, ou um confronto direto, Exato. Se não for útil, entretanto, não há necessidade de reação. Uma coisa como aconteceu com Manuasa, houve um tempo que talvez tenha sido uma espécie de suicídio social. Yeah. Pode ser um momento que ele teve algum problema psicológico, mas também, se calhar, um suicídio social para que ele continuasse livre de fazer o seu trabalho. E o Manuasa já apareceu na televisão a enrolar a cannabis, etc, etc. E aquilo todo, toda a polêmica que houve. Eu conseguia sentir que o Manuasa provavelmente não estava... Não estivesse bem. Não estava só. Não estivesse num momento bom. Mas a revolta que ele trazia, a saturação que ele trazia, era mesmo uma espécie de suicídio. Do tipo, aqueles todos os órgãos de comunicação ou aquela mídia que difama e mancha os artistas e depois não limpa depois de criar a nota. O que acontece? Então, eu vou trazer aquilo que tu queres. Tu queres isto. É tipo o peixe que morre pela boca. É isso. E é o que aconteceu. O apresentador acabou por ser despedido. Exato. Isso foi um ato que se calhar muita gente não pensou. Se calhar foi um sacrifício que ele fez, que o Azaghal fez. Um suicídio social. Que eu vou me manchar, mas tu vais comigo, se calhar eu vou recuperar. Exato. E tu também recuperes mais, com mais consciência. E não só, talvez, vamos abrir com isso somente de muitos. É o que Pois. acontece com muitos heróis da paz, porque muitos dizem que são heróis da guerra, eu não costumo dizer assim, são heróis da paz, eles sacrificam-se pelos demais. E acrescentando as pessoas que estiveram presentes em todos os eventos que tivesse a ver com a Azaghal, é preciso salientar que ele unia aquele elenco que ainda prestava, mesmo que fosse do outro lado. Exatamente, que ainda prestava. Então, Yeah.
Então a luta provavelmente não seja somente exterior, talvez seja interior. É muito importante que a colmeia seja purificada. E percebe-se quando alguém desvincula-se do sistema que está naquele momento, desvincula-se, percebe-se, ok, é digno, é algo de que seja idôneo e consciente, mas acabas sempre de deixar os parasitas. Os parasitas começam a ganhar campo lá dentro. Porque a natureza humana é como na floresta, é como o que acontece com uma doença, com um cancro ou algo parecido. Se os glóbulos que protegiam e que tentavam resistir, vem aqui já não está a dar, e largam aquilo, aquela colmeia vai ficar, exatamente, vai ser uma colmeia de parasitas e leitões e lobos disfarçados de ovelhas. Eu quero aproveitar uma dessa sua, Kenan, para chamar a razão ao povo moçambicano, independentemente da ala que esteja, vá pela causa. Exatamente. Nós precisamos que mesmo aqueles que estejam lá dentro tentem, de alguma forma, fazer entender, claro que, como são da mesma Que estejam ala, lá dentro. Não chama! Ok. sim, aqueles que estão lá dentro, que não saiam, que tentem acalmar, na verdade, ninguém fica pobre sendo honesto. Às vezes até a água vai cair corroída por dentro. É importante. Quem tem poder não fica pobre sendo honesto. Resumindo isso tudo, não fica pobre. Então, a ambição, a ganância, até onde vai, eu creio que seja desnecessária. Porque se nós vemos, se nós toparmos, em qualquer país existe corrupção, seja na Europa, até nos Estados Unidos, etc. Existem tantas falcatruas que fazem, mas eu acho que para quem ninguém deve forçar ser rei. Nós já não temos uma monarquia, mas ninguém deve forçar para ser rei. É tão bom tu chegares num sítio e saberes que já não estou no poder, mas bates a porta, O povo me recebe bem, exato. peço alguma coisa. Eu acho tão bom. Não está sob nenhum risco. Foi muito triste vermos alguns antigos combatentes que agora Está na reserva. se foram, e não houve aquela compaixão. E é muito triste ver isso. E já tivemos mais enchente quando haviam eventos também culturais dos dias na Praça da Independência. Já não vimos tanto assim. Ficas à vontade, até parece um evento mesmo que é privado. Eu até fico espantado. Quer dizer, tem pessoas, mas não fica uma enchente. Não tens todo tipo, eu diria, todo tipo de povo. Não tens lá. Então eu fico, esse é um evento privado. Está muito bonito, assim. A memória coletiva, infelizmente, foi quebrada. Foi quebrado. O sentimento de união, pertença foi quebrado, até porque é uma máxima africana que diz, olha, roubar o batuque, qualquer um pode roubar aqui no bairro, mas eu quero ver onde é que vais tocar este batuque. Exato. Então, É uma segregação social. é mais para exortar aqueles mesmo que estão lá dentro da colmeia. Eu, por acaso, tenho boas relações com todos eles e, claro, não tenho nenhum poder e creio que as pessoas lá, muitos também estão a ganhar consciência, apesar do que aconteceu em relação a quem ficou no poder ou não. Parece que existe uma certa sensatez, mas se calhar não vai poder fazer muito sem a ajuda de todos. Então espero bem que
as entrelinhas eu tenha dito alguma coisa. Muito bem. Tanto que eu fiz mesmo a provocação que é para te perguntar dentro aonde, uma vez que o nosso objetivo é falarmos sem filtros e, enfim, de forma clara e aberta para que toda a nossa população perceba efetivamente do que é que se trata, tintim por tintim. Verdade que em algum momento algum palavreado pode vir assim meio complexo, mas enfim, que esperamos que todos nos compreendam e percebam exatamente que estamos a falar dos feitos de Azagaia versus autoridades que em algum momento, diante daquilo que é um povo que segue os passos desta pessoa, que mesmo não fazendo parte já do mundo dos vivos, ele ainda, diga-se, ainda é combatido. Isso denotou-se no seu funeral, assim como também até os dias de hoje, porque a uma dada altura, e até agora, todo moçambicano é do domínio público, até agora, discutir a Zagaia em alguns pontos, em alguns meandros, é um risco. O que nós estamos aqui a fazer, por exemplo, em alguns pontos e em algum instante, é um risco. Cada nome corre risco e alguma porta fecha, algum impedimento. É uma realidade. Moçambique é o nosso país e temos que dizer essas questões de forma aberta. Estou a querer dizer o quê com esta alusão? Qual é o significado? Qual é a importância? Já temos a resposta naturalmente, mas eu gostava de que tivéssemos um conceito aqui para os nossos internautas. Qual é a importância, qual é a significância de chegar a uma mesa redonda e discutir uma figura como a Zagaia? Dizer aquilo que a Zagaia foi, aquilo que é, aquilo que fez, as nossas crianças, as futuras gerações. Qual é a importância de discutir a Zagaia? Eu trago esta pergunta que é para poder sustentar a continuidade do nosso tema e se perceber porque é que efetivamente nós estamos aqui, os quatro, neste momento, a discutirmos a Zagaia. Ernesto, pode ser o primeiro. Bom, bem dito, porque é que estamos aqui a discutir o Azagaia? É pela grandeza do Azagaia, a imortalidade de um líder que não chegou a ser líder, de um jovem que não chegou a ser aclamado, de um jovem que foi mal interpretado, de um jovem que em algum momento foi mal rotulado, de um jovem que, porventura, alguns órgãos de justiça ou de processo de governação do nosso país marginalizaram o Azagaia. E conforme disseram aqui há pouco, que há uma intenção, mesmo após a morte do Azagaia, de tentar marginalizar a figura do Azagaia. Agora, cabe a nós que fomos, ao longo dos tempos, despertados por esse líder, por esse jovem que sonhou pela paz em África, em Moçambique, em especial, porque só para ter uma noção, o Azagaia não queria muito para o povo africano, para o povo moçambicano. Ele, de várias entrevistas que o Azagaia sempre deu, frisava a questão da comida. Ele dizia assim mesmo, comida para as crianças. Porque sem alimentação, tu não tens uma base sólida para nada. Mesmo que vá a um estabelecimento de ensino, não vai conseguir compreender nada. Porque tudo parte da fome. E a fome é que mais assola o nosso povo. E esta fome que o Azagaia combatia. Bom, eu gostava, francamente, que dessemos continuidade a esta análise, porque esta particularidade vinca-se à análise dos seus temas, dos seus textos, dos seus pensamentos. Então vamos desenvolver ainda esta parte lá para mais adiante, talvez depois de Kainan também poder responder a esta questão. É a mesma pergunta que faço para si. Mano Aza, eu creio que seja só um gênio é que consegue definitivamente mostrar um alto nível intelectual, espiritual também, para ambas as classes. Isso é muito difícil de encontrar. Temos aqueles que
que o português é muito, é muito caro. Tem vezes que o português é muito baixo, mas ele consegue estar, diria, no morno, e estar no morno é muito difícil. Só mesmo um superdotado, um gênio, consegue trazer essa comunicação para ambas as classes. Então é por isso que torna-se importante, e não só porque ele não era um rapper vulgar, diria assim. Era um rapper que trazia uma mensagem clara para todos, e não era diria, dopamina. Dopamina, falo daquela droga que é a distração que nós temos, né? Na comunicação, no som e no audiovisual. Então, ele não trazia essa dopamina. Epá, estás com fome, mas que tal vamos beber uma cerveja? Há pessoas, nós dizemos que não temos dinheiro, estamos em crise, mas sempre bebemos. Vamos beber, bebemos cerveja, todos os fins de semana. Tu vês mesmo aquele que está mal, mas está na praia. Pelo menos tem uma cerveja, tem um chicochão, e por aí adiante. Então, ele trouxe uma música que purificava e dava para refletir. Até algumas eram um bocadinho mais agitadas, mas a maioria eram muito calmas, que não trazia aquela agitação do tipo rebeldia. Ele não era rebelde. Porque um rebelde, acho que é muito mais claro na sua forma de intervir. O seu espírito era combativo, mas era de consciência. Para quem chama consciência, não torna-se muito agitado. Talvez pelo estágio que ele estava, espiritual e intelectual. E quando falo de intelectual, não é a parte acadêmica, não é a parte academicista, mas é a parte do intelecto dele, a visão dele, Sabedoria. a sabedoria dele. Então, é como se fosse um guru. Tu não has de ver um guru a dizer: agora vamos pegar as armas e vamos. Tu não vais apanhar isso com um guru. É um exemplo banal, mas o Azagaia tinha esse estado morno que trazia consciência e tentava arranjar melhores maneiras de nos libertarmos, que eram com os artigos que ele foi revelando que nós não sabíamos, né? Então É isso. é mais por aí. Então, eu quero fazer uma provocação aqui muito engraçada, mas tão quanto triste. Por que é que os assessores dos nossos governantes, muitas das vezes, são aqueles que ficam a achar? Eu quero descer para o nível, descer como quem diz, né? Mas quero descer para o nível dos artistas. Nós vamos a ver todos os artistas que acompanham hoje em dia os homens que fazem o poder executivo aqui em Moçambique, são todos aqueles que cantam a favor do que está acontecendo. Vamos lá, se tivesse em vida levado o Azagaia e colocá-lo ao lado de um ministro de transporte, um ministro de educação, um ministro da defesa, e usar as suas músicas em resposta àquilo que é o desejo, a ânsia do povo, que tipo de governo nós teríamos? Mas sim. Bom, naturalmente nós teríamos um governo abrangente. Yeah. Teríamos um governo abrangente. Sendo o Azagaia cantava ao povo. O Azagaia trazia à ribalta tudo que acontecia com o povo moçambicano. Sem sombra de dúvida, nós teríamos um governo que era do povo, um governo que serviu ao povo. Como disse aqui, numa das passagens, e um certo governante, após a saída do poder, naturalmente deveria caminhar
no supermercado, até ser cumprimentado, abraço. O que nós vemos, por exemplo, nos lugares de fora, Portugal, para aí indiano, vão ali à padaria, vão comprar pães com pão, ali são abraços, tudo mais. São pessoas que serviram com uma determinada transparência ao povo. Então, se o Azaghal tivesse tido essa oportunidade, naturalmente nós teríamos aqui um governo abrangente e todos. Agora, o que sucede atualmente são agendas estomacais. É tudo estômago, é pelo estômago. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O resto, isso ali. Não há amor ao próximo. É por isso que grande parte das pessoas que rodeiam aqueles que são do governo, os assessores, os artistas, alguns artistas, não são pelo povo. Mas o mais triste são os mesmos artistas que fazem música e pedem que o povo atire as músicas, baixe as músicas. São os mesmos artistas que organizam shows e fazem publicidade para que o povo possa afluir em massa. Que povo? Se não é este povo que você representa. Essa é a questão. É complicado. Kenan, se tivéssemos um crítico, se tivéssemos críticos no governo, temos do governo nem alinhado, mas os assessores, se fossem pessoas críticas iguais ao Azaghal, se fossem escutadas, que Moçambique nós teríamos hoje? Tivemos um Moçambique mais consciente e mais independente, porque a independência não é somente política que houve naquela altura, não é, mas também independência econômica. As críticas não são feitas, se estamos a falar da barriga, isso entra muito a economia. Exatamente. E infelizmente quem faz parte de alguma comissão científica logo já é uma pessoa que já não tem as mesmas condições que quem faz parte de uma comissão política. É incrível, não sei como é que querem desenvolver, não sei se é para os políticos serem médicos, se é para os políticos serem são aqueles que vão ser operários, não. Então tivemos um governo que era mais livre, mais independente, e é mais aliciante porque de uma outra face da moeda nós sabemos que temos quem seja a peça de xadrez e não seja quem esteja a jogar o xadrez. É que a gente pensa que nós estamos a chegar ao Big Boss, se calhar não é o Big Boss. O Big Boss pode ser uma pessoa que nem está a viver aqui, nem é residente cá e que nem é africano. Aí está, esse é outro ponto. É outra face da moeda. Podes tirar a pulga, mas a lama, se a lama sempre existir, logicamente que outra pulga virá. Então, aí é que está, ok, querem tirar, tirem, mas vira outro. Então, há uma parte aí que há uma limpeza que tem que ser feita em coletivo, não só de uma forma particular, podia assim dizer, de uma forma mais macro do que micro. Eu acho que devia haver muito isso, tendo em conta que já Moçambique já é um país que eu podia dizer que já é um nome amaldiçoado, né? Porque Moçambique ninguém sabe, ninguém tem biografia aqui. Só posso resumir que era vendedor de escravos. Começa aí mesmo. Depois, e estamos a lutar por Moçambique, mas para revolucionar isso tudo, desde a raiz até chegar já a um governo que vai ouvir os conscientes, serão poucos. Eu que tenho boas relações lá posso criticar e claro que vou ter os meus limites porque eu não sei até onde posso. Muito bem, mas temos grandes figuras que já fizeram alguma coisa. É aquilo que eu estava a falar de sensatez, né?
que é um bocadinho de ser humano, porque parece que já não existe muita Vamos gente fazer, que- vamos fazer o nosso regresso daqui a pouco, segura. Ok. Fênix, nós temos logo de seguida que observar as mensagens do Azagaia, os feitos do Azagaia na perspectiva musical. Vamos voltar com algumas questões fundamentais sobre este ponto aos nossos convidados, uma parte extremamente importante que queremos que se prontifiquem para ela. As canções do Azagaia, elas são inibidas de passagem de determinados órgãos, a domínio público. Entretanto, em certos sítios a música da Azagaia não toca, certas frases da Azagaia não são citadas em certos lugares. Se você toca, se você diz, já sabemos o que é que vem ocorrendo. Não sei qual é a situação agora, mas tivemos momentos tumultuosos. Vamos voltar para debater este ponto. Ao nosso internauta, nós vamos voltar já, continua a partilhar o nosso link, acompanhe-nos e convide os demais. Vamos fazer um intervalo e regressamos já. Moçambicana, Edson, conhecido por Azagaia. Saímos às ruas para colher detalhes. Somos a VM7 Media, envolvidos 3 anos após a morte do ícone da música moçambicana, Edson da Luz, o mais conhecido por Azagaia. Saímos às ruas para colher detalhes acerca da vida e obra do Mano Azagaia. Contou histórias reais e manifestou o desejo do Moçambique melhor. E hoje estamos aqui à busca da homenagem ao nosso grande ícone da música moçambicana, Mano Azagaia. Let's go! Povo no poder, povo no poder, povo no poder, povo no poder, povo no poder. Azagaia foi um grande homem, na verdade, e até antes da sua morte, muitos não acreditavam no seu trabalho que ele fazia. Assim como ele já, depois da sua morte, muitos começaram a despertar. Na verdade, este homem era um homem que lutava pelos direitos do povo, pelos direitos da sociedade moçambicana. Ele tinha uma visão que até nós todos ainda a dormir, ele já conseguia perceber as coisas através das suas intervenções, da música, as suas culturais, sei lá o que. Ele foi um homem mesmo que merece mesmo o legado, merece o reconhecimento do povo, merece tratar. Ele fez um grande trabalho, por isso ele merece mesmo que o povo esteja homenageado pelo povo. Porque, na verdade, ele não lutava por si, as suas mensagens eram mensagens que despertavam as mentes do povo, da sociedade. E é nesse caso. Muito gratificante. Esse gajo foi grande homem, foi grande herói, que neste momento nós estamos a ter aquela saudade, parece que o gajo está vivo. As músicas dele dizem alguma coisa para o povo moçambicano. É esse mesmo, é grande, filho do povo esse. Foi grande herói esse gajo. Para mim, Azagaia foi uma boa pessoa, eu não tenho muito a comentar. Conforme como eu falei, né? Hoje completa mais o 3º ano da morte dele. Aquilo foi muito bom, mas triste também, né? Já o resto, estou sem palavras. Azagaia foi um grande herói. Nosso filho, irmão, tio, pai. Bem, as músicas dele ensinou muito a quem prestou atenção, de ouvir o que ele estava a dizer, tá vendo? E realmente é isso aí que estamos a viver hoje. Para mim, ele foi um grande herói, pelo menos em torno de
abrir as mentes, só que nós não entendíamos naquele tempo ali, ainda estávamos a dormir, mas agora é que estamos a ver, depois da morte dele, é que estamos a acordar que afinal de contas, ele estava a falar boa coisa que podemos hoje, ou que estamos a viver hoje. É o que ele estava a dizer na música, mas as pessoas já acordaram já depois dele morrer. É que estamos a ver que, afinal de contas, o homem estava a falar isto, e é o que estamos a viver agora. Exatamente isso. Mas temos que continuarmos com a obra dele, foi uma obra muito grande, pelo menos abriu-nos a mente, pelo menos os jovens de hoje têm que lutar daquilo que ele deixou, continuar com a obra dele. É só isso que eu quero dizer. Não, para mim, Azagaia, para mim, foi um fenômeno. Foi um fenômeno. É um ícone, né? Eu digo assim, é um ícone da música hip-hop a nível do nosso país. E até nos palopes, né? Ele deixou uma marca indelével, vou dizer assim. E eu gostaria que tivéssemos mais, né? Mais um Azagaia que pudesse mesmo aparecer na arena musical, particularmente o hip-hop, e que ele mesmo continuasse com aquele caminho que o Azagaia acabava mesmo de trilhar, né? Naturalmente, Azagaia deixou um vazio muito grande para os moçambicanos e não só. E pronto, eu sou daquele que sempre fiquei a par dos seus trabalhos musicais, discográficos. Gostaria mesmo que nós, como moçambicanos, particularmente eu, visse mesmo os outros, aqueles artistas que se engrenam ou já se engrenaram na arena do hip-hop, para que não deixassem essa marca do Azagaia. Azagaia, ele não tinha medo, né? Azagaia não tinha medo, Azagaia era ousado, demasiado mesmo. Eu digo isso, que Azagaia, se você quisesse ameaçar ele, estava a perder já razão de si próprio, naturalmente. Aí foi para nós. Bom, acerca de que ele foi, representou muita coisa para nós. Principalmente na infância de muitos jovens. Eu sou jovem, eu sei o que a Azagaia representou para a nossa infância. Desde há muito tempo nós crescemos a escutar a ele e de algum modo ele trouxe para nós, ou como essência moçambicana, uma valorização. Eu cresci a saber que, ou a pensar que sendo moçambicana não tenho muita vantagem, mas só pelo trabalho que ele fez como músico, como ativista, como pessoa, né? Pode trazer para nós aquilo que é ser moçambicana no verdadeiro sentido, aquilo que é o valor de ser moçambicana. Então ele representou muita coisa. Ele praticamente revolucionou o pensamento de muitos jovens, não só jovens, de toda a comunidade moçambicana. Foi um ativista que veio para libertar a comunidade moçambicana através da música. Ele, com as músicas dele, eu pude aprender, não só eu, como muita gente pode aprender a se libertar, ver que como moçambicana eu posso ir além daquilo que já me é limitado no meu próprio país. E que eu, com as músicas dele que eu aprendi, né, que tenho como... as palavras. Por exemplo, o ABC do preconceito, o abecedário, o alfabeto do preconceito. Nessa música, eu aprendi sobre o mundo em si, como ele funciona, a política, como a política funciona. E ele, nesta música, ele pode nos mostrar que não podemos nos limitar àquilo que é o mundo, no mundo, né? Nós podemos ir muito além daquilo que nos é imposto. Exatamente. Muito bem, estamos de regresso e este é o VM7 Podcast, hoje dia 18 de março de 2026. Esta é uma data onde nós nos recordamos naturalmente da juventude moçambicana que se uniu de Maputo
do Zumba Wíndico, melhor, para poder elevar o Azagaia, lyricista e também ativista social. Acabamos de acompanhar aqui na íntegra Fênix as intervenções dos nossos cidadãos e a darem alguma reação também àquilo que são os feitos da Azagaia na sua perspectiva lírica, na sua perspectiva de escrita, de composição. E é esta questão que já estávamos a colocar antes de sairmos para o nosso intervalo e vamos debruçar um pouco agora sobre isso. Vamos fazer um refresh. Exatamente, vamos ver. O ponto focal é mensagens do Azagaia, os textos do Azagaia, as músicas, as faixas do Azagaia. Elas têm uma mensagem, têm uma influência, tanto que nesta intervenção tínhamos a cidadã que diz que aprendeu a perceber qual é o funcionamento da política através das frases que a Azagaia fez nas suas músicas. Em contrapartida, antes de irmos ao intervalo, eu fazia referência que é de domínio público que as músicas da Azagaia não passam em todos os órgãos de comunicação. E isto não é segredo para ninguém. Sabemos que existem órgãos que não tocam as músicas da Azagaia. Se tocar alguma música, porque é uma música que não tem intervenção política, não tem crítica política. Talvez seja um romance, e pelo que eu saiba, o Azagaia teve muita pouca música nesse sentido. Então, o que é que gera esse impedimento, precisamente? Bom, o que é que gera esse impedimento num país que tem um segmento democrático? A independência da imprensa. Enquanto não houver independência da nossa imprensa, dos nossos órgãos, dos nossos canais, não teremos essa liberdade de passarmos a música, ou melhor, as músicas do Azagaia. Mesmo que haja ouvintes ou telespectadores que peçam, a redação não vai permitir, porque será uma ofensa ou uma afronta direta a quem tem o poder neste país. Eu costumo dizer que tudo neste país, para poder andar, depende estritamente da separação de poderes. Porque a separação de poderes é que vai ditar tudo. Nós estamos num país em que ou uma e única só ala, ou um e único só grupo, gera tudo, até os chefes dos quarteirões, está a gerir. Os poderes confundem. Naturalmente. Até no bairro, eu passei sou capaz de chegar a casa, o próprio chefe do quarteirão me entregar. Porque quem está lá em cima disse que não, que era a cabeça deste. Então, enquanto não houver separação de poderes, não haverá liberdade de nada. Muito menos de imprensa. Os grandes canais que de rádio, televisão, em programas de entretenimento, naturalmente poderiam passar, mas são os canais que estão acorrentados. Do caricato costumamos ver as músicas do Azagaia passarem lá em fronteira. Naturalmente. E é preciso fazer referência, Fênix, que o Azagaia começou a ser projetado numa rádio pública. Isso. Porque foi uma altura em que ele não produzia conteúdos assim frontais. Exatamente. Eu recordo de uma das passagens que o Azagaia estava numa rádio, eu liguei e eu questionei o Azagaia por que as suas músicas não passam em canais nossos tradicionais moçambicanos. O Azagaia respondeu: tu já sabes porquê. É a censura. Mas em canais internacionais, eu ouço muito rádio de fora do país, passam as músicas do Azagaia sem nenhum problema. Há um canal internacional que nós vimos de televisão, fizeram um programa a estudarem as músicas do Azagaia. Uma faculdade também fez um estudo. Exatamente. Yeah. Por que nós estamos a perder tempo com uma matéria que é nossa? É uma história que um povo de fora está a estudar. E o nosso próprio povo não pode. Porque há quem vai se sentir ofendido. Ofendido com as verdades. Não se pode. Com as mentiras da verdade. Verdade. Kenaine, falar do Azagaia antes e depois
da sua morte é falar de revolução. Antes, nós escutávamos o Azagaia, mas quando ele morre, até parece que foi, vou colocar entre aspas, foi necessário martirizar o Azagaia para a vontade de querer sair deste jugo colonial de negro para negro, viesse a rebalta, não? Pois, é assim. O Azagaia também me fazia lembrar muito Samora. Então, eu às vezes fico muito pasmo, ou fico muito puro, quando existe uma censura para quem falava a mesma coisa que Samora falava. Qual é essa auto-hipocrisia? Eu acho que não faz sentido. Se eu vagabundice, essa palavra vagabundice, eu aprendi com Samora. Corruptos, bandidos, marginais. Isso eu ouvia com o papai Samora. E é engraçado como... Mas não é a época que é diferente. Calhar seja a época. Sim, a história... E agora já não dá para usar esses termos. Exatamente. E usamos outros termos até muito mais éticos e muito mais respeitosos. E parece que há mais censura. Então, eu não sei se as pessoas daquela altura... claro que havia também uma certa censura. Era outra época. Outra época. Como dizias, mas eu já vi, acho que dos poucos críticos sociais que tivemos cá, eu já vi, acho que dos poucos críticos sociais, artistas, a atuarem para políticos, podia ser resumido, acho que era o Jeremias Moen. Acho que era um dos mais fortes que conseguia. Resistência. Mas até que se calhar até chamava a consciência se eles gostavam, tipo, mas esse falou uma cena que se calhar eu não sei, eles acham que não sei o que é que se perdeu lá, não sei qual é o chipoco que disse que a partir de agora não é para ouvir nada, porque é que ouvir verdades não significa afronta, não significa lutar. Tu tens um irmão em casa, quantas vezes um irmão com outro irmão luta? Muitas vezes. Já houve luta, mas já é de quem lá fora falar mal do meu irmão. Está a perceber? Então, nós perdemos isso. Esse compatriota está a falar. Ouve lá, seria interessante ver um político que seja da posição, que esteja lá. E dissesse, não, mas o Azagaia esteja lá no partido, no poder? Exatamente, nos abriu a mente de certas coisas que eu acho que temos que começar a prestar atenção. Ele está de parabéns, é uma pessoa consciente. Isso aí, mesmo assim, se calhar não ia mudar nada. Mas é caricato que em alguns momentos até é proibido que os da oposição, que se dizem isso, que na verdade são a oposição, porque hoje ninguém os quer, fiquem de conversinhas com os da oposição, que são os que o povo quer, parafraseando. Se um que está no partido no poder fica aí de conversas com um que está num outro partido, pode sofrer represálias lá dentro. Isso se calhar são contratos de exclusividade. Nós não sabemos, como costuma-se dizer, cada um tem o seu preço, né? Então, infelizmente, perdemos como posso dizer, essa capacidade de absorção, de discernir, não custa nada, a música é boa, independentemente de a música é boa, e mesmo assim eu tive uma música que lancei que era Esperança, e praticamente foi censurada uma parte, só agora é que aceitaram, tipo, não, agora acho que já podes cantar, já está tudo calmo. E a música, e nem hip hop, o hip hop tem um balanço, um ritmo um pouco mais elevado, mais militar, eu podia assim dizer.
mais combativo, mas nem era hip hop, era afro pop, e mesmo assim nada. Então, eu acho que quando já chegamos na fase de lamentações e ser confundido também com falar a verdade, eu fico tipo, a pessoa estava a lamentar. Se eu for a criticar, aqui vai ser. Mas é preciso também que se respeite o espaço do artista. Olha-se o Azagaia maioritariamente como um símbolo de rebeldia, apenas de resistência. Mas é preciso que se clarifique que o Azagaia era um artista. A arte precisa de ser manifestada, a arte precisa de um lugar. E eu queria aproveitar, clarificar um aspecto. Dissemos que as obras do Azagaia não passam na maior parte dos órgãos de comunicação do nosso país. Isso é uma verdade. Existem alguns, mas é uma minoria. É uma minoria e não tem que ser assim. A arte tem que ser disseminada, tem que ter espaço, tem que ser a sua disseminação. Entretanto, continuando nesta questão dos feitos do Azagaia, houve uma situação no ano passado de um manual científico, um manual escolar que continha lá um texto que associava o Azagaia ao uso de estupefaciente. Este é um tema que é incontornável, temos que fazer referência, afinal de contas são feitos, e também o combate, talvez, ao indivíduo. Eu queria perceber de vocês como é que vocês olham, como é que vocês vêm esmiuçar este pormenor. A verdade é que as autoridades depois vieram de cima e disseram que o livro estava descontinuado. Mas a mensagem, a informação textual, a tipologia textual estava lá naquele manual, e aquele manual em algum momento passou pelas mãos de alunos, de crianças que naturalmente na 8ª classe já sabem ler e já devem interpretar o texto e compreender, e tem lá um nome do artista. Nas redes. Exatamente. Então é incontornável esta questão, Fênix. Eu queria poder perceber, Massi, como é que tratas desta questão? Bom, na verdade, quem te combate é que alguma coisa de especial você tem. E assim foi com a Azagaia. E a Azagaia não foi combatido por 2 ou 3 pessoas. A Azagaia foi combatido por uma organização das grandes de África. A grandeza do Azagaia se percebe quando a sua vida vai parar nos livros escolares. É daí onde você percebe que realmente além de incomodar a quem realmente acha-se que está no direito de não ser criticado, a Azagaia era um fenômeno e tirava paz. Para uma instituição que nem o Ministério da Educação sentar e elaborar um livro como aquele para as crianças, porque o ensino primário é o ensino-chave no país, ou melhor, o ensino secundário, a 8ª classe, é que sentou-se, ou melhor, sentaram vários cientistas, estudaram, tiveram tempo, elaboraram e chegaram ao ponto de editarem um livro. Isso tudo na senda de marginalizar o Azagaia, para que o povo não veja o Azagaia como um herói. O Azagaia, desde os tempos, sempre foi aclamado como herói. E isto incomodava a quem realmente está a dirigir isto. Exato. E a única solução era justamente marginalizar, para que até as gerações vindouras percebam realmente quem foi o Azagaia. Isto para que percebam quem foi realmente, ou para que percebessem um outro lado daquilo que percebam realmente quem é o Azagaia. É a mesma história que nos venderam da luta de libertação, quem deu o primeiro tiro, todo esse conjunto de história que somos dados. E dos heróis. Do dia 3, do dia dos heróis, de outros dias que fomos vendidos. Era muito mais para
criar uma sociedade que acomodasse os interesses desta minoria que não são o povo. E o Azagaia seria morto através deste livro. A sua história, a sua luta, a sua obra. A sua obra. Mas esta Azagaia abriu mentes a tal ponto que, quando vimos este escrito, todo mundo levantou-se e reivindicou. Porque podia mortalizar, não se pode mortalizar uma figura incontornável. É inconcebível que se faça isso. O Azagaia transcende qualquer figura que exista aqui neste país. Até aqueles que já dirigiram aqui, os mais altos magistrados da nação, não chegam na figura do Azagaia. Não tem capacidade para estarem lado a lado com a figura do Azagaia. O Azagaia será estudado até o fim deste Moçambique. Há espaço para debater a Azagaia em Moçambique com abertura e as futuras gerações poderem saber já estamos a debater. Já estamos a debater. Mas digo numa perspectiva aberta e olha, estava já a dizer o Macique e o Keinan também que, e todos nós concordamos com isto. Sim. Existem temáticas voltadas ao Azagaia que ainda têm algumas barreiras. Exatamente. Mas há um sonho. Sim, olha, há um aspecto importante. Nem mesmo eles, os que estão a combater hoje, ontem debatiam assuntos que tinham a ver com pan-africanismo. Exato. E nós estamos a trazer a nossa forma de debater os nossos, aqueles que libertaram as nossas mentes. E sempre vamos fazer de forma clandestina, sempre que houver uma oportunidade, até eles permitirem realmente que aqui nós temos que deixar essa juventude fazer das suas, porque não estão a ferir a ninguém, estão a trazer a verdade. Até porque a luta foi feita de várias formas. Papel e caneta. De música. Das agaias. E um aspecto que quero aqui referenciar. Temos aqui atores que estão em teatros, grandes teatros daqui do país, que têm algumas peças que estão a exibir, que vão contra algumas ações do próprio governo, mas não são combatidos. Por que o Azagaia ou qualquer músico que tem uma música de intervenção social é combatido? E aqueles que fazem parte do próprio sistema, que trazem peças que combatem a má ação do próprio sistema, não são combatidos. Mas Elton, você aqui a falar Azagaia, vai te provocar. De uma forma tão engraçada. Tu és fã do Azagaia? Eu acredito que todos nós somos fãs do Azagaia, não? Qual é a música do Azagaia que tu mais gostas? E canta-me um verso. Eu não sou bom de canto, mas... eu acho que ela quer que cites uma frase ou um verso da Azagaia, se não for a trazer a melodia. Por não ser a melodia, só um verso do Azagaia. Qual é a música? Uma? Está pressionado, agora está pressionado. Eu acho que lá mais aprende. Quando pensas que agora está pressionado. Eu não sou boa memória. Não, para responder o que o... Ok, mas já vou, já estou adiantado. Eu já queimei placa há muito tempo. São maninhos cenas, é muita informação. Mas só resumindo, eu sou mais do que fã, eu sou um aluno. Já fui colega dele, mas descobri que era aluno e que ele era professor. Mas é outro assunto que me toca muito, além da parte da espiritualidade que eu falei, que é a parte da educação, do sistema de educação, porque eu cresci numa família de educadores. Minha mãe era professora de matemática e meu pai começou a ser diretor de uma escola com 17 anos, naquela altura. E depois conseguiu engrenar-se para o Ministério da Educação e foi diretor nacional de ensino secundário. E, então vocês já imaginam qual era a disciplina que havia em casa. Com certeza. Então, falar disso é recordar-me também do meu pai. É do tipo, que está a acontecer isso enquanto meu pai já não está em vida.
isso significa que ele não aprovou nada ou ele não teve forças para ir reivindicar aquilo, porque na verdade quem dá o juízo final sempre é o superior. E os diretores não tinham assim tanto poder como tem sempre aquele absolutismo que existe só, como tipo presidente aqui é rei, então também ministro também acaba por ser rei dali do prédio e tudo, enquanto devia haver algo que fosse balançado. Este também tem algum poder, então este devemos dar ouvidos, se calhar para ver se podíamos rever mais uma vez e se calhar algumas vezes conseguia-se rever e outras vezes não. E eu conseguia sentir esse descontentamento do meu falecido pai. E quando eu vejo uma dessas situações que foi, primeiro era livro da sexta classe, não sei o quê, depois era outro que falava sobre sexualidade, e depois também essa parte do Azagaia. Isso tudo, eu comecei a ver eu não sei se é um chipoco que entrou lá. Fragilidade. Mas eu ouvi de muitos, ou de alguns reformados, podia assim dizer, que até me diziam, olha, eu não sei como vai ser do sistema de educação daqui para frente, mas nós já reformamos. E pessoas como tu, nós às vezes desabafamos de como é que está o sistema de educação. E eles, o que desabafaram, claro que todo mundo já sabe o que estava acontecendo no sistema de educação em relação à distribuição. Primeiro, em relação à distribuição, que agora já não é distribuição gratuita, tu apanhas livros que está escrito distribuição gratuita, mas pagas, tens que comprar, e é segunda mão, mesmo assim. A confusão que existe na economia dentro da educação, e sem falar do conteúdo que também que deixa a desejar, essa ignorância sobre as drogas, que para mim há coisas que não são drogas, é algo terapêutico, talvez possa não se usar como algo recreativo, mas como algo terapêutico, como algo medicinal, e não é explicado da melhor forma às pessoas, e é banalizado, e ainda colocando essa figura que é incontornável, sendo grande. Isso mostra que há um grupo ali no sistema de educação que já ou desvinculou-se ou reformou, e esse descontrole parece que não é somente de uma faixa etária que nós às vezes costumamos citar sempre, enfatizar que não, os vovôs têm que começar a cuidar dos netos em vez de continuarem a trabalhar. Temos muitos reformados, temos muitos sessentões que deviam estar reformados e não estão, mas também não é isso. Parece que existe, eu não sei se é 50-50, mas existe uma parte que são de jovens que contribuem para isso. Essa parte que nos assusta. Claro que existe a nova juventude, diria esta geração, está mais consciente, mas do outro lado parece que, mesmo sabendo da consciência, não querem ser conscientes ou querem continuar. Na verdade, nós estamos a esquecer muito essa parte. Nós vamos muito para os madogas, porque são os madogas, logicamente, que apadrinham a juventude, que tem oportunidade de estar sentado lá e fazer alguma coisa, e se calhar não faz. Mas essa juventude também tem esse lado, então é preciso saber nesse sistema de educação o que está a acontecer, e quais são esses jovens que estão desprovidos de cerebelo para trazer algo genuíno. Que não falasse do Azagaia, pelo menos, né? Então pronto, não fala do Azagaia. Seria o mais sensato, sei lá. Não fala, pronto. Agora,
colocar, depois ainda falar de uma droga que por ignorância nem sabe quais são as propriedades daquela droga e nem se consegue explicar o que acontece com aquelas drogas que são legais e são vendidas nas farmácias e se realmente curam ou se somente aliviam por algum momento. Essas coisas todas não são cá ditas no sistema de educação. O que é que vai acontecer? É que as pessoas tornam-se também drogadas da farmácia e não da droga do Azagaia, como quem diz, mas existe uma dependência que pode ser também pior. Nós temos mais cancro agora do que antigamente. Nós temos várias doenças que não tinham. O que é que está acontecendo, na verdade? E ainda por cima colocaram. É ser ignorante na ignorância, quer dizer, uma ignorância por cima da ignorância. Mas também costuma-se dizer, para dominares um povo, é necessário embrutecer ou emburrecer este povo. Mas também existe outra forma. Eu até posso dar essa fórmula. Custam que morder e soprar, agora estão a morder, minha irmã. Já não estão a soprar mais. Estamos a pedir soprar. Soprar o que é? É para conseguirmos comer. A gente diz que, não, mas eles já ficaram estão bem lá. Mas se formos a fundo, os nativos, os verdadeiros, diria assim, verdadeiros para não ofender, né? Mas era só para enfatizar e perceberem. Mas os verdadeiros nativos sul-africanos não têm poder econômico em relação àqueles outros que são descendentes dos colonos. Então, mas ao mesmo tempo, sopram bem. Eles comem, conseguem ter negócio. Baixa da baixa, consegue comer alguma coisa. Então, estamos a pedir, primeiramente, sermos soprados, né? Depois, lá frente, vamos conversar. Pronto, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não precisam morder tanto. Pelo menos no sistema de educação, as coisas estarem bem delimitadas. A história nós sabemos como vai ser censurada sempre. Mas, pelo menos, nos mostrarem que os heróis não eram cipaios. Agora já não sabemos. Será que, então, na verdade, eram cipaios? Eles eram heróis? O que aconteceu para descontrolarem-se? Não era preciso, porque mesmo no primeiro mandato de todos os mandatos, eu não sei se diria que iludiram-nos bem, né? Mas havia alguma coisa, só que soprava. Então agora parece que já nem temos ar para soprar, então é muito complicado, mas ainda bem que já foi revogado esse livro e espero que o Ministério da Educação vá mais a fundo para pelo menos termos autoestima neste país, sem ser escova, ter iniciativas de autoestima sem eu precisar de ser lambibota, porque se calhar vamos confundir com... Penso que não é sobre o lambibotismo, estamos a tratar de uma questão da nação. Não, eu diria... Estamos centrados na questão de cor partidária, penso que é assim. Sim, mas eu diria que é solucionar um problema. Já existe uma grande figura que tentou fazer uma iniciativa de autoestima, mas teve que ser lambibota. Exatamente. E às vezes confunde-se muito o que é ser businessman, ter boas relações públicas e ser escova. Mas o que já não sabe de ser isso e acaba por lamber toda a bota, porque na verdade tem que saber ter o que estou a tentar dizer em parte é quando algo é bem feito, é bem executado, vai receber o seu elogio. Exatamente. Às vezes, independentemente da cor partidária, bem feito. Entretanto, enquanto não houver essa situação, naturalmente isso não vai acontecer. Mas, Almiro, cá entre nós, aqui em Moçambique. Não, eu não estou precisamente a dizer que isso acontece ou não. Estou a dizer, se
algo é muito bem feito, naturalmente que vai-se receber um elogio. Devia ser Enquanto não assim, tiver cara. sido feito Na terra de como Sodoma. deve ser, não recebe um elogio. Não seria chamado de lambibota se elogiasses uma individualidade que fizesse as coisas cordialmente. Nunca será chamado de lambibota se for nesse sentido. Eu só queria te chamar essa alusão para que não tenhas receio de elogiar a quem quer que seja, se fizer bem. Não se confunda essas coisas. O lambibotismo é uma coisa. Exatamente, não se confunda essas questões. É preciso que os cidadãos estejam muitíssimo bem alinhados. Então, o lambibotismo é outra. É efetivamente o elogiar uma questão. Não sabe discernir. O povo é consciente. O povo já identificou os lambibota, conhece. Sabe por que diz que é lambibota? Naturalmente, esta parte é referenciada e sem limitações nenhumas. Exatamente isso. Porque se formos a seguir para questões de partidos, precisamente de forma partidária, pode aparecer agora, K9, eu não devia estar aqui a opinar, mas enfim, é só para fecharmos este embate aqui. Pode aparecer um elemento de um determinado partido, mesmo que não seja do partido no poder, qualquer outro partido, e trouxer alguma boa manifestação que seja bom para o povo, que seja pelos direitos humanos, que seja bom para a população que tem estado a manifestar, vais elogiar ou não? Claro que vou. Será lambibotismo? Isso já depende do povo. O povo às vezes, é que eu disse, tanto o povo moçambicano como a pessoa que age. Voltemos não sabe discernir. Mas só para terminar, na verdade, as boas ações que vão em encontro daquilo que são as inquietações do povo, elas são plausíveis. O povo deve ser independentemente da filiação política. Se eu propor, exato. É bem-vindo. Exato. É esta alusão que eu estava a tentar trazer. Exatamente. Bom, vamos fechar daqui a pouco. Então, queremos agradecer aos nossos internautas. 18 de março de 2026, onde nos recordamos de um período em que incluíram manifestações na perspectiva de elevar o Azagaia após a sua morte, e naturalmente naquela mesma senda a manifestação tinha o seu desiderato de poder exigir condições melhoradas de vida aqui no nosso país, em Moçambique. Portanto, hoje discutimos a volta dos heróis verdadeiros moçambicanos, o feito de Azagaia. Penso que o tempo foi curto demais. Mas sim, Azagaia é uma palavra, uma só. Caracteriza-o. Vitória. K9. Uma só. Eterno. Eterno. É desta forma que nós fizemos o nosso VM7 podcast, hoje, Dia dos Heróis Verdadeiros. E eu quero lembrar que não só o Azagaia é o herói verdadeiro, mas temos muitos outros. O Samora Machel, o Mondlane, Gilsi Stack, Siba Macuacua, Cavandame, Elvino Dias, Paulo Guambe, o próprio Azagaia, Dero, muitos outros jovens que tombaram pela pátria e ainda estão a tombar. Porque não podemos pensar que a revolução vai ser barata. Não, a revolução vai ser muito cara, está a ser, mas não podemos desistir, porque nós queremos a todo custo chegar lá onde o povo moçambicano vai poder se identificar como moçambicano por ter uma casa digna, energia, vias de acesso, água, alimento. É sobre isso que nós lutamos. Próxima semana, quarta-feira, teremos cá o Nicotina KF e o Elton para fazerem conosco esta homenagem belíssima ao Mano Azagaia. Eu vou pedir aos meus convidados e ao meu colega para baterem um beat. É verdade. Eu bater uma rima para fechar. É verdade. É verdade. É verdade. Nem tudo que eles dizem é verdade. É verdade. Nem tudo que eles não dizem não é verdade. É verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas cuidado com as mentiras da verdade. Um forte abraço, um beijo e tchau.